Olá pessoal, tudo bem? Novamente, professor Emerson aqui de novo com vocês. E hoje para mais uma aula de geografia. E aí nós trabalharemos os conteúdos das páginas 784 a 790. Isso ainda do material 1, livro 1. Com os seguintes conteúdos: vegetação brasileira. E aí nós falaremos sobre a questão dos fatores relacionados à formação da vegetação e formações vegetais no Brasil e biomas brasileiros. Beleza? Então, coloquem aí o material do lado, vão fazendo as anotações e vamos dando sequência aí nesses nossos conteúdos de maneira remota. Pessoal, então logo de início ali na página 784, vocês têm ali os fatores relacionados à formação da vegetação. A formação vegetal ela relaciona-se a diversos fatores que estão diretamente ligados às principais características de uma determinada vegetação. E aí nós veremos os fatores principais. Inicialmente nós falamos então sobre a questão da umidade. As formações vegetais necessitam de quantidade de água ou umidade variáveis. Dessa forma, podemos caracterizar três tipos de vegetação quanto à umidade. Então, nós temos ali a vegetação de higrófilas, que são espécies vegetais que são adaptadas à grande umidade. As raízes desses vegetais são pequenas e as suas folhas são grandes para facilitar, então, o processo chamado de evapotranspiração, além delas possuírem caules bastante desenvolvidos. Um tipo desse tipo de vegetação, aí um exemplo, é a questão da bananeira. A bananeira é um exemplo, então, de vegetação higrófila. A outra que fala ali são a vegetação de xerófilas. São espécies adaptadas à aridez, ou seja, a baixos índices de umidade. Possuem raízes compridas, aprofundando-se bastante no solo para buscar água. Então, nas regiões onde nós temos o menor volume de precipitação, e aí eu vou dar um exemplo sobre a questão do sertão nordestino, esse tipo de vegetação localizado nessa região vão ser vegetações xerófilas, que vão ter então raízes que vão buscar água nas partes mais profundas do solo. E por fim nós temos ali a vegetação de tropófilas, vegetação adaptada às variações de umidade, em estações bem definidas em relação aos índices de umidade, seca e chuva. São plantas de características caducifólias. O que é caducifólia? São plantas que perdem as folhas nas estações secas ou frias. No Cerrado brasileiro encontram-se espécies desse tipo de vegetação. Então, onde nós vamos encontrar então as tropófilas aqui no território brasileiro é no Cerrado, na região do Cerrado brasileiro. Lá nós vemos esse tipo de vegetação exposto ali na natureza. E aí agora observando um outro fator que vai influenciar na formação da vegetação, nós temos ali a questão da influência da temperatura. A temperatura ela é um fator importante na distribuição das espécies vegetais. Cada região apresenta uma temperatura diferente, sendo que a maior biodiversidade do planeta se encontra-se na zona tropical, que possui as maiores temperaturas. Além das regiões quentes, existem plantas que sobrevivem em regiões de 40 graus abaixo de zero. Quando a gente pensa na questão dos climas do território brasileiro, e até por conta do Brasil ter essa dimensão territorial continental, 8,514 milhões de quilômetros quadrados, o nosso território ele vai apresentar ali os seguintes climas zonais: equatorial, tropical, zona equatorial, tropical nordeste oriental, tropical Brasil central, e nós temos o subtropical, tá? Que alguns materiais vão trazer para vocês assim como sendo clima temperado, mas ele é o clima subtropical. Na grande maioria dos materiais vocês verão clima subtropical. Então, portanto, o Brasil tem essas características, né,
de ter uma variação grande de climas. Se nós temos uma variação grande climática, obviamente nós teremos também uma variação muito grande com relação à biodiversidade. Então nós vamos ter uma variação de plantas conforme as características de cada clima em cada região. Então a nossa vegetação ela não é igual, ela não é homogênea. Ela vai apresentar uma disparidade grande. Nós veremos diferentes tipos de espécies dentro do território brasileiro, justamente por conta dessa influência da questão da temperatura, né? Influência direta, então, sobre as questões climáticas do território brasileiro. E aí nós vemos ali a influência dos ventos. A principal ação dos ventos está na dispersão das espécies vegetais para outras regiões. Assim, os ventos podem contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento de espécies vegetais em diversas áreas do planeta. Contudo, destaca-se a ação negativa dos ventos quando eles são muito intensos. Por quê? Porque eles vão impedir o crescimento das plantas, sobretudo das pequenas mudas que estão ali em desenvolvimento. Então, o vento ele tem a influência positiva, por ele ser então um dispersor das espécies vegetais para outras regiões, mas ele tem também o seu lado negativo, principalmente quando nós temos aquela planta em início de desenvolvimento, as pequenas mudas. Se o vento ele estiver atingindo aquela região de maneira muito intensa, pode vir fazer o quê? Pode destruir as características, pode destruir esses plantios. Mais um fator ali para vocês que está ali na página 786. A influência da luz. Quase todas as plantas necessitam de luz, que é indispensável para a formação da clorofila, conjunto de pigmentos sintetizados pela luz e que conferem a coloração verde às plantas. Longe da luz, os vegetais perdem a cor, ocasionando a sua morte. Além de ser fator determinante, então, do clima, a luz do sol usada diretamente pelas plantas verdes na síntese de compostos orgânicos é praticamente a única fonte de toda a energia que circula por meio dos organismos nos ecossistemas, tá? Então guardem aí a questão da importância da influência da luz. E agora nós partimos para uma outra influência, que é a influência do solo. Solo é a camada superficial da crosta terrestre, com vida microbiana, onde fixam-se e vivem as plantas. Intemperismo é o processo responsável pela formação dos solos. Lembrando que quando nós falamos do processo intempérico, nós falamos das questões biológicas, físicas e químicas. Salienta-se que os solos mais argilosos eles favorecem o desenvolvimento de plantas em função de sua maior capacidade de retenção hídrica. Além disso, a presença de componentes orgânicos torna os solos mais férteis, facilitando também o desenvolvimento das vegetações, deixando-as mais exuberantes. Quando nós pensamos nas características de maneira geral do solo brasileiro, o solo brasileiro ele é um solo muito bom para o desenvolvimento de plantios, para o desenvolvimento da variação de vegetação que nós temos no nosso território. Com poucas exceções, e onde há essas exceções, tem como ser feita a correção desse solo. Tá? Dá para se fazer a correção. O que se utiliza muito para fazer a correção do solo, por exemplo, é a questão da utilização do calcário, que vai corrigir a questão da acidez, por exemplo, né? Principalmente na região do Cerrado brasileiro, que é um solo que tem uma característica de ser um pouco mais ácido, a aplicação do calcário faz esse processo de correção. Mas de uma maneira geral, aqui no sul, por exemplo, onde nós vivemos, o nosso solo aí de terra roxa, principalmente aqui nessa nossa região, ele é um solo que tem características fundamentais para o desenvolvimento de plantios, para o desenvolvimento vegetativo. Ele é muito bom, tá? Então ele tem uma influência extremamente positiva no desenvolvimento das plantas. E especificamente quando nós falamos então sobre formações vegetais no Brasil,
Nós temos identificados aqui 4 grandes formações vegetais. A primeira é a questão florestal, floresta latifoliada equatorial. Quando eu falo em equatorial, então eu estou falando naquela região próxima à linha do Equador. Floresta latifoliada tropical, Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, floresta aciculifoliada subtropical. Então, quando eu penso na questão das características vegetais florestais no Brasil, eu posso dizer assim para vocês, que o Brasil, praticamente nos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ele vai ter esse desenvolvimento de desenvolvimento florestal nesses 8 milhões e meio de quilômetros. Aí, logo na sequência, nós temos ali as vegetações complexas, que são Cerrado, Caatinga e Pantanal, tá? Então, são tipos vegetativos que desenvolvem em regiões específicas do território brasileiro. Então, quando nós pensamos aí nesses tipos vegetativos complexos, eles estarão distribuídos no território brasileiro pela região. Quando eu falo sobre a questão do Cerrado, ele vai estar distribuído pela região norte do país, ele estará distribuído pela região centro-oeste do país, ele vai estar distribuído pela região sudeste do Brasil e também por uma parte da região nordeste, beleza? E aí depois eu tenho ali a caatinga. A caatinga é uma espécie vegetativa presente na região nordeste do país. E aí, com uma exceção para a característica ali que pega uma pequena parte do sudeste, que é aquela região ali de Minas Gerais, o norte de Minas, tá? Ali já se caracteriza já mais como a presença com a presença da caatinga. E o Pantanal ele está localizado no centro-oeste brasileiro, tá? Então nós temos ali centro-oeste, eu tenho depois o nordeste, eu tenho o norte e pego também uma pequena parte do sudeste. É nessas regiões que eu vou ter as características vegetais complexas, que são Cerrado, Caatinga e Pantanal. Depois nós temos as herbáceas, que são os nossos campos. E quando eu penso nesses campos, eu penso em 2 regiões descontínuas do território brasileiro, uma presente na região amazônica e a outra presente na região do Rio Grande do Sul, aqui na parte sul do país. Então, quando nós pensamos em campo, normalmente nós pensamos mais nas características dele voltado para o sul do Brasil. Mas eu tenho que lembrar também que lá em cima, na região norte, lá em cima na Amazônia, também tem esse tipo de vegetação. E aí, por fim, nós temos as litorâneas, que são os mangues e as dunas. Então, devido à grande biodiversidade, o Brasil apresenta diferentes propostas de classificação de vegetação. E a seguir a gente vai ver, então, a questão dos biomas brasileiros, tá? Nós vamos observar ali, então, a classificação de biomas no território nacional. Então, quando eu penso aí nessa questão da classificação dos biomas brasileiros, essa classificação ela foi organizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também pelo Ministério do Meio Ambiente, MMA, que regionaliza as formações vegetais nos seguintes biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Falaremos então um pouquinho de cada um desses biomas. Começamos ali pela Amazônia. Este é o bioma composto pela floresta latifoliada equatorial. Esta formação compreende floresta amazônica, floresta ombrófila, floresta pluvial, floresta equatorial e também floresta tropical. E esse tipo de bioma ele está subdividido em mata de igapó ou caiapó, mata de várzea, mata de terra firme e floresta semi-úmida, ok? Agora falamos aí sobre a questão da Mata Atlântica, floresta ombrófila densa. Ocupa a porção oriental do país, principalmente as escarpas voltadas para o mar, então região de serra, tá? Trata-se de uma vegetação densa e exuberante, cuja existência está ligada ao relevo e à umidade, e ela é constituída de uma vegetação higrófila, perene,
densa e heterogênea. Quando eu falo, então, que ela é perene, significa que é uma vegetação presente em todas as épocas do ano, beleza? Ela é heterogênea, significa que ela tem uma variação. Ela é densa, né? É uma região florestal de vegetação densa. E ela ocupava uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, isso lá no período da colonização, lá em 1500. Hoje restam somente 8% da floresta original. Isso por quê? Isso porque ela está ali concentrada principalmente naquela região litorânea do Brasil, e é justamente nessa região litorânea onde nós temos uma grande concentração populacional. Então o homem foi destruindo toda essa espécie vegetativa ali. Falamos então agora sobre a questão do cerrado. O cerrado também é denominado savana brasileira. Tá? Trata-se de uma formação que aparece em todas as regiões brasileiras. O desmatamento nas áreas de cerrado tornou-se mais expressivo a partir da década de 1970, devido à expansão agropecuária no centro-oeste. Tá? Em decorrência do desmatamento que ocorreu para dar lugar não só à agropecuária, como também à produção do carvão vegetal, à construção civil e entre outros, o cerrado sofreu diversos impactos ambientais, como a questão da erosão do solo, assoreamento dos rios. Nós temos também ali a questão da poluição e a questão da compactação das terras. Tudo isso vai gerar o quê? Um grande desequilíbrio ambiental com relação a esse bioma brasileiro. Então nós temos um bioma brasileiro que sofre muitas ameaças por conta dessa questão da atuação do ser humano de maneira desequilibrada na sua região, tá? E o cerrado ele é um bioma brasileiro extremamente importante. O professor vai partir ali então agora para Caatinga. Caatinga então é o tipo de vegetação característica do sertão nordestino e o norte de Minas Gerais, com abrangência do clima semiárido. Quando eu penso no semiárido, então, eu lembro que esse clima, eu lembro que esse bioma, ele tem um volume pluviométrico extremamente baixo, uma média aí de 500 para menos milímetros anuais. É muito pouco volume de chuvas e muito mal distribuído. E da mesma forma dos outros biomas, a Caatinga também sofre com relação à ação antrópica, a interferência do ser humano, a destruição causada pelo ser humano. Pampa, caracterizado por vegetação rasteira, sendo que os campos de maior extensão estão localizados no Rio Grande do Sul. Lembrando que não está presente somente no Rio Grande do Sul, né? Esses campos, né, que se caracterizam como pampas também estão presentes lá na região amazônica, mas é um volume menor. Onde nós temos a maior presença, então, é aqui no sul do país. Então, assim, diante dos processos erosivos que nós temos nessa região, isso causado muito pela questão da criação de gado, esse solo hoje ele está ficando cada vez mais comprometido. E isso é culpa da intensificação do uso dessa região para desenvolvimento agropecuário, principalmente para o desenvolvimento de cultura ligada à criação bovina. O que vai fazendo com esse solo? Esse solo ele está morrendo, ele está se tornando um solo que daqui a pouco ele não vai mais ser possível plantar nada nele. E isso é causado pela ação do ser humano, causado pela ação antrópica. Finalizo com vocês então hoje falando sobre a questão do Pantanal. Pantanal abrange uma área de 150 mil quilômetros quadrados, sendo 100 mil inundáveis. É considerada a mais representativa das formações vegetais do Brasil, ocupando áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, isso aqui em território brasileiro. Então eu posso falar que é uma região localizada no centro-oeste brasileiro. Além das terras brasileiras, também ocupa terras bolivianas e paraguaias, que ficam localizadas na depressão da bacia do Rio Paraguai.
é considerada a vegetação mais complexa, pois a variedade paisagística liga-se intimamente à variação de umidade imposta pelas diferentes altitudes. O Pantanal, então, pessoal, ele é um verdadeiro santuário ecológico, abrigando uma variedade de espécies vegetais e animais muito grande. É uma vegetação, é um bioma brasileiro que também, infelizmente, sofre com a interferência do ser humano. Tá? Não é porque ele é um santuário de espécies vegetais e espécies animais que o ser humano acaba não atacando. Infelizmente, o ser humano também ataca essas regiões. Galera, nesse momento, então, o professor vai parar com vocês por aqui. Agradeço aí para quem assistiu toda essa aula, espero que tenha feito anotações, né? Eu acho que eu me estendi um pouquinho, mas tudo bem. Façam as anotações. Se tiverem dúvidas, podem me encaminhar ali pelo WhatsApp, tá? Que eu vou respondendo para todo mundo aí na medida do possível. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.